Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, Castelo forte é o nosso Deus,
dele é a glória para sempre. Amém. Iniciamos uma nova semana e creio que essa semana, mais uma vez, o Senhor será precioso demais a cada dia, no meu amanhecer, no meu deitar, no meu levantar, porque Ele cuida. Então eu queria começar com você essa semana e essa celebração do jeito que falamos, que Teu é o reino, que o Senhor reina sobre todas essas coisas, dizendo assim: Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder. Reine em nossa igreja, reine nessa celebração, reine em tudo aquilo que fazemos, Senhor. Que o nosso eu diminua, suma, desapareça, e que o Senhor esteja sobre o domínio de todas as coisas. Nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pela graça do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela doce presença do Espírito Santo. Que o teu Espírito passeie nesse lugar, reine nesse lugar, e que Ele nos ajude em tudo aquilo que nessa noite colocamos diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, igreja. Graça e paz, queridos. Eu vou cantar uma música em louvor ao Senhor, que tem por tema Tua Graça Me Basta. Se você conhecer, quiser me acompanhar, pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou pedir para voltar, desculpe. Eu estava preocupada com o volume e me perdi na entrada, tá? Desculpa. Meu Senhor, eu te agradeço por me amar
como eu sou. Meu Senhor, toma minha vida, faz de mim um adorador. Me ofereço a ti em pecado, purifica o mal do meu coração. Confiante estou, não em minhas obras, mas no teu poder de salvação. A tua graça me alimenta, livra de pecar. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é meu guia, nunca falhará. Pai, eu te entrego a ti, pois tua graça me basta. Meu Senhor, eu te agradeço por me amar, mesmo como eu sou. Meu Senhor, toma minha vida, faz de mim um adorador. Me ofereço a ti em pecado, purifica o mal do meu coração. Confiante estou, não em minhas obras, mas no teu poder de salvação. A tua graça me alimenta, livra de pecar. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é meu guia, nunca falhará. Pai, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. Tua graça me alimenta, livra de pecar. O teu amor me guarda sempre e me ajuda a caminhar. A tua palavra é meu guia, nunca falhará. Pai, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. Pai, eu me entrego a ti, eu me entrego a ti, pois tua graça me basta. Oh Deus, obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça que nos alcançou. Louvado seja o teu nome. Tua graça me basta. Amém. Amém. Alô, 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 alô. Muito bom estarmos juntos novamente. Eu fui ali dar um abraço na família que eu fiz referência. Eu amo muito a presença de vocês, viu? E aí hoje veio todo mundo, quase todo mundo, né? Então, como é bom revê-los. Nilson, tantos outros aqui. Meu amigo, meu parceiro de tênis. Corrigi, né, Naif? Muito bem. Você nos visita nessa noite, nós queremos conhecer. Alguém nos visita nessa noite? Temos visitante? Temos! Bem-vinda! Que bom que você veio. Tá bom? Olha, nós ficamos felizes quando nós recebemos pessoas aqui e sabemos que você teve um tempo muito especial que Deus preparou para você estar aqui conosco. Então nós queremos abençoar muito a sua vida, a sua família e queremos orar por você. Tá bom? O seu nome é? Oi? Maria da Paz. Maria da Paz. Eu mandei mensagem para ela, ela veio. Muito bom, Maria da Paz. Bom recebê-la. Mais alguém aqui nos visita? Ali o seu nome? Márcia, que bom, bem-vinda. Tá bom? Sinta-se em casa. A gente gosta muito de receber pessoas, de abraçar, mas hoje não vai ter abraço. Tá bom?
Mais alguém? Ah, cadê seu sobrinho? Está lá em cima, como que é o nome dele? Marcos? Arthur. Eu conheci um cara chamado Arthur Coimbra, vulgo Zico, né? Muito bem, eu quero orar pela vida de vocês que nos visitam, muito bem, bem-vindos, tá? E você, amigo visitante, aí na internet, que é a primeira vez que se conecta a esse canal, muito obrigado pela sua passagem aqui, esperamos que um dia você possa estar aqui conosco, nos visitando e celebrando ao Senhor. Quero orar pela vida de vocês nessa semana. Pai, nós somos muito agradecidos ao Senhor, porque o Senhor nos dá esse espaço para louvar o Teu nome, para celebrar ao Senhor. Mas, muito mais que isso, o Senhor nos manda pessoas que são tão especiais para o Senhor e se tornam especiais para nós. Então, Pai, nós queremos Te agradecer pela vida de cada visitante aqui e Te pedimos, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitória na vida deles, que eles sejam guardados pelo Senhor, que sua família também seja guardada, Pai. Que esse momento aqui conosco, aqui na Tua presença, seja de grande crescimento para eles, e que eles ouçam o Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo, de uma forma muito especial, passeie ao lado deles, caminhe com eles, e que haja o entendimento daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Muito obrigado por essas vidas, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. E agora você fica de pé, nossos visitantes estão aí, você dá um SS para eles, sabe o que é SS? Soco santo, soquinho assim, tá? E diga, seja bem-vindo, tá bom? É uma alegria recebê-los mesmo, tá bom? Mas pode cumprimentar outros também, pode. Ó, domingo passado deu certo o negócio de sair do lugar, dar soquinho e pedir para comer pizza junto, tá? Então, quem sabe você acerta a casa de alguém aí, dá um soquinho, Elaine vem para cá, não deixa ninguém dar soquinho em você, entendeu? E pede para comer pizza junto, mas saia do seu lugar agora um pouquinho e cumprimente alguém. Ó, gente, o Knife ali, ninguém cumprimentou ele, vai lá, por favor, por favor. Adorar o Senhor é bom demais. Aquele som, aquele que sonda o meu interior, conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ser. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. E nem o seu próprio filho, e nem ao seu próprio filho, poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. Ele a Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantei glória. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo dom e toda voz, cantei glória. Aquele que som do meu interior, só as femininas, vamos lá embaixo.
toda voz, cantem glória, cantem glória a Ele, todo som, todos nós, toda voz, cantem glória. Última vez a Ele, todo som, a Ele, todo som, todos nós, a Ele, todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som, todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som, a Ele toda a glória. Amém. Senta um pouquinho. Vamos cantar juntos, sim. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro soberano e reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa? És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aprendeu a canção? Se você aprendeu, eu quero cantar mais uma vez. Eu quero começar com as vozes femininas. Tão bonito de ouvir, né? Mulheres, vamos cantar? Não há outro. Não há outro soberano e fiel. Vamos juntar, homens? Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Ele é o Alfa, o início e o fim. És o Alfa e o Ômega.
declarar isso? O alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é tudo para mim, tudo para mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa, igreja cantando. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Bonita canção, né? Mas ela tem que ser verdade na nossa vida. Alfa e ômega, o início e o fim. O Senhor precisa ser isso na nossa vida. E talvez a gente precise, de vez em quando, alguns reencontros com Ele. Isso não quer dizer que nós estamos em pecado, que qualquer outra coisa. Pecado, nós nascemos em pecado, fomos concebidos em pecado. Mas reencontros e encontros sempre são bons. Queria te dar a oportunidade de reencontro, ou de encontro com o Senhor. Falar, Senhor, Tu és tudo para mim. E porque o Senhor é tudo, nessa noite, começo dessa semana, eu quero colocar aquele compromisso que eu tenho essa semana nas Tuas mãos. Porque o Senhor é tudo para mim, eu quero colocar a minha família nas Tuas mãos, que talvez não esteja com tantas soluções tão próximas na minha cabeça, porque o Senhor é tudo para mim. Eu quero me colocar à Tua disposição, à disposição do Teu Espírito Santo, para ouvir a Tua voz neste lugar. Baixa a sua cabeça. Fale com o Senhor. Nós não queremos metade de um acordo com o Pai. Nós não vamos receber metade da vida eterna. Nós não vamos receber metade das promessas, nós vamos receber por inteiro. Então Ele também quer integridade por inteiro. Ele na minha vida e na sua. Coloca diante dele. pertence ao Senhor. Que haja a tua direção, que haja a condução do teu Espírito na nossa vida, Senhor.
Só dessa forma nós conseguiremos continuar a caminhada que não é fácil, mas que há promessas para mim e para a vida dos meus irmãos aqui, que há promessas para essa igreja, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Tudo, Senhor. Nos alegramos, celebramos o Senhor, temos a alegria de receber amigos, mas também temos a alegria de ofertar ao Senhor. Eu queria convidar você para esse momento. Estamos chegando perto do tempo já da mensagem, mas eu queria convidar você para esse tempo. E eu vou convidar os mesmos irmãos de manhã. Quem foi? Foi o Robson, Glaucia, né? E a Karine. Karine. Eu pedi para que eles venham à frente, nesse tempo de entrega de dízimos e ofertas, com um coração grato ao Senhor. Você vai dedicar dons e talentos e aquilo que Ele nos concede, que são os bens. Então, eu convido você a ter esse tempo. Eu vou pedir para vocês já virem aqui. Robson, nos ajuda aqui também. Robson está na portaria. Ana Cláudia aqui, você não pode faltar, tá bom? Faltou alguém lá, eu já chamo você, tá bom? Ok. Nesse tempo, vamos ofertar enquanto nós ouvimos essa música no piano. Prestarmos cultos a Ti, ó Deus. Nós te agradecemos por esta bênção, Pai, esses momentos maravilhosos. Queremos te agradecer agora pelos dízimos e ofertas que foram entregues ao Teu trono, Senhor. Que esses recursos possam ser usados da melhor forma possível para o engrandecimento da Tua obra, para ajudar os necessitados, Senhor, e para a manutenção da Tua igreja, Senhor. Nós te pedimos pelos irmãos que estão passando por momentos difíceis, possa estar abrindo as portas para eles de empregos, de negócios, Senhor, para que eles possam ter o sustento de seus lares, Senhor, e possam contribuir também com gratidão a Deus por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor vem à frente, pastor, eles estavam cantando ali, eu tenho que cantar com eles. Mas piano e voz aqui, vamos lá, você lembra dessa música? Quantos lembram? Vamos lá?
tenho um apreço, uma afeição, uma paixão muito grande pelo Evangelho. Existem muitos problemas que envolvem a nossa vida. Eu não sei o seu momento agora. Doenças, problemas financeiros, conflitos familiares, notícias que nos surpreendem e trazem ansiedade. Tanta coisa acontece na dinâmica da vida. E o que me deixa impressionado é que para todos os problemas humanos, a Bíblia tem uma resposta só, que é o Evangelho. O Evangelho é tão completo, ele é tão abrangente, e ele é tão poderoso, que ele alcança, contempla e tem uma resposta para o dilema, para o problema, para o momento da sua vida. Seja você uma pessoa que ainda não assumiu publicamente um compromisso com Jesus Cristo, seja você alguém que já está na caminhada de fé há muito tempo, a gente precisa sempre se voltar para o Evangelho. Esteja você com o coração aquecido pelo Espírito Santo e pela comunhão dos irmãos, esteja você com o coração frio e afastado dessa comunhão, a resposta é o Evangelho. Eu ouvi uma vez de um pregador que, sabe essas coisas difíceis que a gente encontra na Bíblia, tipo o livro do Apocalipse, Quando Jesus voltar, a gente vai entender tudo aquilo. A gente vai entender aquilo com... Sabe aquela conversa de Saul com a mulher que consultava os mortos e Samuel apareceu e ninguém sabe se era Samuel ou não era Samuel? A gente vai entender aquilo lá. Agora, gente, o Evangelho é de uma grandeza e de uma profundidade tão grande que a gente vai passar eternidade de eternidades sondando, nos aprofundando, conhecendo mais, e a gente nunca vai alcançar essa imensidão que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que refletir a respeito do Evangelho é fundamental para que possamos viver uma vida no poder do Espírito Santo. E é essa proposta que eu trago para vocês, esse convite, esse desafio hoje. Viver no poder do Espírito Santo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 9 a 15. Você pode acompanhar, se quiser acompanhar na mesma tradução. Eu estou usando a NVT, nova versão transformadora, e eu fico anunciando isso todo culto. Eu vou pedir comissão da editora, mas é bom a gente ler na mesma versão da Bíblia, Evangelho de Marcos 1, 9 a 15. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim, chegou o tempo prometido, proclamava. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vamos orar. Ore comigo. Bondoso Deus, esta é a Tua palavra que acabamos de ler. E cremos que a pregação fiel da Tua palavra é Tua palavra.
Por isso estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fala-nos e realiza o Teu propósito em nossa vida, na vida desta igreja, na vida de irmãos e amigos que estão nos acompanhando pela internet, que o Senhor também os alcance e que tudo isso resulte em glória para o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Como nós vimos na semana passada, João Batista veio primeiro, ele veio preparando o caminho para a chegada de Jesus. Ele chamava cada pessoa ao arrependimento e a todos aqueles que se apresentavam e confessavam os seus pecados, ele batizava como um sinal de conversão, um sinal de mudança de caminho. E como profeta, a mensagem de João era muito pontual, era uma mensagem muito simples de entender, mas ao mesmo tempo era também uma mensagem muito dura, porque anunciava que o juízo de Deus estava para vir sobre todos aqueles que não se arrependessem, aqueles que não se voltassem dos seus pecados para Deus. E infelizmente, como nós sabemos pela própria Escritura e também pela história, quase toda aquela geração se perdeu por causa da dureza do coração. O mais importante na mensagem de João é que ele anunciava a chegada de alguém tão grandioso, tão poderoso e tão revestido de dignidade, que ele mesmo, João, que depois foi chamado de o maior homem que já viveu, dentre os nascidos de mulher, o maior homem que já viveu, esse João não se sentia nem mesmo digno de desamarrar as sandálias. Esse alguém, nós sabemos, era Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, aquele que havia sido anunciado pelos profetas no passado, e aquele a quem Israel, os servos piedosos de Deus, aguardavam há tanto tempo e com tanto anseio. E João disse que, diferente dele mesmo, que batizava com água, Jesus Cristo iria batizá-los com o Espírito Santo. Os evangelhos mostram que o ministério do Espírito Santo aconteceu intimamente ligado ao ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Jesus começou efetivamente em que momento? No momento em que ele foi batizado e que o Espírito desceu sobre ele exatamente na ocasião do seu batismo. Jesus, que veio para batizar com o Espírito Santo, foi ele mesmo primeiro revestido pelo Espírito Santo. E tudo que Jesus fez, tudo que Jesus disse, tudo que ele pregou, tudo que ele proclamou, ensinou, cada ato, cada gesto foi feito segundo as Escrituras, no poder e na direção do Espírito Santo. Quando nós pensamos nesta presença do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, imediatamente nos vem à mente o quê? Milagres. Aquela dinâmica, aquele movimento que a gente encontra assim de uma forma tão linda e tão empolgante no livro de Atos. Essas manifestações de poder, esses milagres que foram operados primeiro por Jesus e depois pelos seus apóstolos. E eu tenho certeza de que se você é um crente em Jesus, se você é membro de uma igreja, e você como membro desta igreja,
tem no seu coração um desejo de que a sua vida, de que a sua igreja, de que os cultos que prestamos a Deus, a missão que nós realizamos por ordem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam também revestidos, dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos primeiro, para que isso possa realmente acontecer, nós precisamos primeiro compreender melhor como isso acontece, como isso se dá, e talvez até mesmo corrigir algumas das nossas expectativas no que diz respeito a esta atuação poderosa do Espírito sobre a nossa vida. Então, eu quero refletir com você sobre as maneiras como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, para que possamos então nos alinhar com essa ação para experimentarmos este poder precioso, grandioso, que é nosso, que está à nossa disposição, porque o nosso Senhor Jesus deixou para nós. A primeira maneira é que o Espírito Santo, ele age revestindo pessoas que são, primeiro, regeneradas por Ele. É necessário nascer de novo. Essa é a mensagem de Jesus. É necessário ser regenerado, usando a expressão do apóstolo Paulo. Diz a Escritura que Jesus veio de Nazaré da Galileia, João o batizou. Quando ele saiu, ele viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, e a voz do Pai veio do céu, dizendo o quê? Você é o meu Filho amado, que me dá grande alegria. Quando João batizou Jesus, Deus, o Pai, declarou o seu amor e o seu imenso prazer sobre ele, o imenso prazer que sentia a respeito dele. E nós sabemos que o Senhor não disse isso sem motivo, né? O Pai fez essa declaração de amor e de prazer no Filho. Por quê? Porque sem dúvida Jesus Cristo teve uma vida sem igual. E sem dúvida o relacionamento que ele teve com o Pai foi um relacionamento único. E a razão disso é simples. Primeiro, ele não tinha nenhum pecado do qual precisasse se arrepender. Ele, portanto, não precisava ser regenerado. Não havia nenhum tipo de barreira que se colocasse entre a comunhão dele com o Pai, diferente de nós. Com relação a nós, está escrito que todos pecaram e estão destituídos, ou esvaziados, ou separados, distantes da glória de Deus. E é por isso que precisamos nascer de novo pelo poder do Espírito. É por isso que acolhemos o Evangelho de Cristo, para que isso aconteça. O Espírito Santo é quem opera a regeneração. O Espírito Santo é quem nos traz da morte para a vida, e graças ao nosso Deus, ainda que estejamos tão longe do que Jesus era, nós somos incluídos neste relacionamento maravilhoso com o Pai, por meio do Filho e pelo poder
do Espírito Santo. Ele nos traz da morte para a vida, Ele nos tira da escuridão e nos traz para a sua presença de luz. É Ele, o Espírito Santo, quem nos convence do pecado, e é Ele quem infunde em nós a fé que vem por darmos ouvidos ao Evangelho. E o Evangelho revela Jesus Cristo como sendo o nosso Salvador. De maneira que o amor e o prazer divino, que primeiro estava sobre Jesus, que foi primeiro testemunhado pelo Pai com relação ao Filho, é agora, por meio do Espírito e por meio do Evangelho, que é a espada do Espírito, estendido sobre nós, que fomos regenerados, e pode ser estendido sobre você, se for regenerado pelo poder do Espírito Santo. Essa vida no poder do Espírito acontece quando pessoas regeneradas, usando uma expressão do apóstolo Paulo, deixam-se encher pelo Espírito. E embora esse seja assunto para um outro sermão, eu quero resumir em alguns tópicos Efésios capítulo 5, a respeito de como acontece esse enchimento do Espírito em nossa vida, de acordo com a instrução do apóstolo Paulo. Acontece, em primeiro lugar, quando temos Jesus como nossa referência. Lá em Efésios 5:1 diz assim: sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Cristo é a referência na vida de quem está vivendo na presença e cheio do Espírito Santo. Segundo, quando aprendemos a usar bem o nosso tempo, aprendemos que a nossa vida não nos pertence, ela pertence a Jesus, que a comprou pelo preço do sangue que Ele derramou na cruz. Lá no verso 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Também compreendemos que essa vida no poder do Espírito depende de uma decisão firme da nossa parte de rejeitar uma vida mundana. Olha o que diz o verso 3 e 4: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. E também, quando nós somos cuidadosos, esse é um desafio grande. Quando nós somos cuidadosos com a nossa vida diante de Deus, quando ninguém está vendo. Verso 10: aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas.
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. E também temos uma vida cheia do poder do Espírito Santo, quando nós zelamos pela adoração comunitária. Esse momento em que estamos agora adorando a Deus juntos como igreja. Porque o verso 19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. E também somos revestidos, enchidos do Espírito Santo, quando o nosso coração é um coração agradecido diante de Deus e humilde diante dos irmãos. Verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Portanto, não espere viver no poder do Espírito Santo. Não espere que a sua vida seja cheia do Espírito Santo sem ter sido regenerado e sem ter o desejo intenso de viver na presença do Senhor, dando atenção a tudo isso que as Escrituras dizem a respeito de como é uma vida no poder do Espírito. Em Atos 8, nós lemos que, a respeito de um feiticeiro chamado Simão, que depois de ser batizado, pensando que o batismo, pastor Milton, tinha um poder mágico, quis comprar esse poder de controlar o Espírito Santo dos apóstolos. E o que aconteceu? Ele foi repreendido severamente. E mais do que isso, foi advertido a se arrepender naquele momento, para que algo terrível não acontecesse com ele naquela hora. Tudo isso nos ensina que a vida no poder do Espírito, ela não pode ser adquirida. Ela também não pode ser fabricada por recursos e artifícios humanos, mas só pelo novo nascimento operado pelo Espírito Santo. Isso significa, sabe o quê? Nosso ambiente aqui está tão bonito, não é? Está tão confortável, né? A gente tem um grupo de louvor, música de qualidade, a gente tem um culto de qualidade do ponto de vista estético, mas nada disso será útil para você se você não tiver a convicção de que sua vida está nas mãos de Cristo, de que você nasceu de novo e de que o culto que você está prestando aqui e agora é uma verdadeira adoração. A segunda maneira de ação do Espírito Santo, da maneira como ele nos reveste para que possamos viver no poder do Espírito Santo, é que o poder do Espírito nos dispõe à obediência. Se primeiro é necessário nascer de novo, é necessário ser regenerado pelo Evangelho, segundo é preciso ter um coração disposto a obedecer. Lá no verso 12 está escrito o seguinte: em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Desculpa, César, eu estou dando trabalho para você, é que está escorregando aqui, não soube colocar direito. O Pai declarou o seu amor e a sua alegria com relação a Jesus, logo depois que Jesus manifestou publicamente a sua obediência ao Pai. Marcos não registrou essa conversa, mas Mateus registrou lá no capítulo 3, versos 14 e 15 do seu Evangelho, que diz que no momento, quando Jesus chegou em João para ser batizado, João tentou impedi-lo, dizendo o seguinte:
Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. Então, por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Jesus estava determinado a cumprir toda a justiça, ou como diz aqui na nossa tradução, fazer tudo aquilo que Deus requer. E ele demonstrou isso com ainda mais intensidade ao deixar, como diz o Evangelho, ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Olha que coisa interessante. Quando a gente pensa numa vida cheia do Espírito Santo, a gente não considera que o Espírito também conduz ao deserto. A gente não considera aquilo que Ele vai fazer para nos aperfeiçoar. A gente não considera as provas que Ele vai utilizar para nos conformar, nos amoldar a Jesus Cristo. E Jesus demonstra obediência, submissão total ao Espírito por ter se deixado conduzir ao deserto para ser tentado. E nós sabemos, se você é humano como eu, você sabe o poder que as tentações têm de balançar a nossa fé. O poder que as provas da vida têm de mexer com o nosso ânimo e principalmente de nos levar a questionar a vontade de Deus e, portanto, a nossa obediência, a nossa fidelidade a Ele. As 3 tentações do diabo, que você sabe quais eram, tinham o objetivo de estremecer a confiança que Jesus tinha no Pai, para então induzi-lo a desobedecer. Satanás primeiro quis induzir Jesus a duvidar, a desconfiar da sua própria filiação divina. Qual foi a primeira tentação? Você lembra? Se você é filho de Deus, ordene a essas pedras que se transformem em pães, se és filho de Deus. Fazia pouquíssimo tempo que Jesus tinha ouvido diretamente do Pai: tu és o meu filho. E o diabo coloca isso em dúvida. Aproveita o momento de fraqueza física. Aproveita aquele sol de 40 e tantos graus na cabeça do Senhor. Aproveita a fraqueza pela falta de comida, pela falta de água, para questionar a filiação divina de Jesus. E eu acredito que, em graus diferentes, todos aqueles que são filhos de Deus são tentados da mesma maneira. Todos nós somos, em algum momento, ou em vários momentos, tentados com relação à filiação divina. E às vezes, as palavras de Satanás são postas na boca de gente próxima, de gente que a gente ama. Ué, mas você não é crente? Já ouviu isso? Você não é filho de Deus, você não vai para a igreja? Por que está passando por isso? Por que está vivendo um momento assim? Como pode uma tragédia dessa grandeza chegar na sua porta? E em situações assim, somente uma fé confiante e determinada a obedecer a Deus é que nos mantém firmes. E o Espírito Santo, ele reveste aquele que está predisposto a obedecer, aquele que está inclinado a perseverar.
Jesus demonstrou sua convicção como filho de Deus de que maneira? Ele disse: está escrito. As Escrituras dizem: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não me importa o que você está dizendo, não importa o que está sendo soprado na minha mente, seja vindo de Satanás, seja vindo da minha própria dor e da minha própria fraqueza, a Bíblia diz que eu sou filho de Deus, que você é filha de Deus, se está em Cristo. Ou seja, a demonstração mais forte da sua confiança e da sua filiação divina é a sua disposição em continuar obedecendo a palavra, mesmo quando a sua fé está abalada e mesmo quando a presença de Deus não é sentida, porque de fato é assim. De repente nós estamos caminhando no calor da comunhão com Deus e misteriosamente, de um dia para o outro, sem qualquer explicação, parece que Deus simplesmente se retira. Você não sente mais a presença dele. A vida começa a entrar em colapso. Não é assim? E aí, nesse momento, o que a gente faz? Está escrito. Eu confio na palavra de Deus. E eu confio na palavra de Deus porque eu confio no caráter de Deus. Ao mesmo tempo em que nós demonstramos que somos filhos de Deus através da obediência à palavra, o Espírito consolida a nossa identidade de filhos e de filhas em nosso coração e nos dá um testemunho disso. Como Paulo expressou de uma maneira tão maravilhosa lá em Romanos 8, concluindo a sua exposição a respeito do que é viver uma vida no Espírito. E ele diz assim, lá no finalzinho: agora nós o chamamos Abba, Pai, porque o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na Bíblia, a fé é inseparável da obediência. Em sua carta, Tiago simula uma conversa com uma pessoa que diz que crê em Deus, mas não tem condição de confirmar isso através das suas obras, não consegue confirmar a sua fé de maneira clara a partir das decisões e das ações da sua vida. E aí sabe o que Tiago diz para essa pessoa hipotética? Ele diz assim: muito bem, é até irônico, né? Até os demônios creem. Aliás, eles creem e tremem de medo. Quanta insensatez, ele diz. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Que uma fé que não é demonstrada em atos de obediência é inútil? E depois disso, Tiago dá um exemplo. Uma pessoa como exemplo, Raabe. E nós sabemos que Raabe era uma prostituta lá da grande cidade de Jericó, mas que se converteu ao Deus de Israel e demonstrou a sua conversão de que maneira? Escondendo, colocando a vida dela, da família dela toda em risco para esconder os 2 espiões que Josué enviou para sondar a cidade. Foi o ato de obediência de Raabe que comprovou que a sua fé era verdadeira. E Tiago então encerra a conversa, afirmando de uma maneira muito contundente o seguinte: assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras é morta.
quando você sabe que sua vida é cheia do Espírito Santo? Quando você vira estrelinha na hora do culto? Não, você sabe que sua vida é cheia do Espírito Santo quando existe no seu coração uma predisposição firme a obedecer o Senhor em qualquer situação. Portanto, se você procura viver em obediência à palavra de Deus, ao ponto de convencer as pessoas da verdade da sua fé, não espere viver no poder do Espírito Santo, sem essa predisposição à obediência. E muito menos ver este poder em ação em sua própria vida, na vida da nossa igreja, e sendo manifestado no culto que nós prestamos a Deus, se não existe essa predisposição em obedecer. É muito conhecida aquela frase que diz o seguinte, que só existe vida no culto se houver culto na vida. E finalmente, a terceira maneira como nós vivemos uma vida no poder do Espírito, olhando para Jesus, é que o Espírito Santo sempre exalta a Jesus Cristo. A obra, o ministério do Espírito Santo é exaltar a Cristo. O ministério do Espírito Santo não é me exaltar, não é te exaltar, não é exaltar o pastor, não é exaltar a igreja, mas é exaltar a Cristo. Verso 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Quem era a boa nova? Jesus. Quem era o reino de Deus? Quem era o rei deste reino? Jesus. O Espírito Santo exaltou Jesus, provando que ele é o Filho de Deus, ao levá-lo ao deserto para ser tentado e ao revesti-lo de poder para vencer cada uma daquelas tentações. E aí em seguida o Espírito Santo exaltou a Jesus, dando a ele uma voz de poder para anunciar as boas novas do reino e para convocar as pessoas ao arrependimento e à fé na boa notícia que apontava para ele mesmo, que era ele mesmo. Em seguida o Espírito exaltou Jesus, revestindo-lhe de poder para realizar milagres que apontavam para ele mesmo. Aliás, um parêntese, João, lá no seu evangelho, ele se refere aos milagres como sinais. Por quê? Porque milagre não era naquela época, como não será hoje, um fim em si mesmo. O milagre tem como propósito o quê? Exaltar Cristo, apontar para Cristo, demonstrar, indicar, provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo e que Ele é a solução para a minha, para a sua vida e para a vida de cada pessoa na face da terra. O Espírito exaltou a Jesus, também encorajando-o a amar os seus discípulos até o fim. E o Espírito exaltou a Jesus, dando a ele poder, capacidade para suportar a vergonha e a dor da crucificação. Assim como foi pelo poder do Espírito que ele ressuscitou dentre os mortos. O Espírito o exaltou desta maneira. O Espírito sempre aponta para Jesus, o Espírito sempre exalta Jesus, o Espírito sempre glorifica Jesus. O ministério do Espírito tem
o objetivo de colocar o Filho em evidência, de mostrar a sua glória, as manifestações do Espírito depois, através dos apóstolos, lá no livro de Atos, tinham o mesmo propósito, de exaltar a Jesus. E nós, como crentes, como igreja, o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo nos reveste e nos concede o quê? Dons espirituais. E com que propósito? Para você se gabar, ó, eu tenho tal dom. Você não tem. Não existem denominações inteiras que são assim, que acreditam que você só é crente se tem determinado dom. E aí você chega naquele ambiente, quem tem determinado dom fica, por assim dizer, meio que esnobando quem não tem. Mas os dons do Espírito têm como propósito edificar o corpo de Cristo. São para exaltar Cristo. Assim como o fruto ou os frutos do Espírito têm o propósito de nos revestir de Jesus, de nos conformar a Jesus. O Espírito energiza, empodera e dirige a igreja na sua missão de proclamar as boas novas, que nada mais é do que tornar o nome de Jesus conhecido e exaltado e celebrado entre todos os povos da terra. Toda a ação do Espírito é para a exaltação e para a glória de Jesus. O Espírito sempre está nos conduzindo a Jesus, sempre está nos apontando para Jesus. Então, o que é ser cheio do Espírito? É crescer no conhecimento e na intimidade com Jesus. Tudo que o Espírito faz é a favor de Jesus e para glorificá-lo. Portanto, não espere viver no poder do Espírito, se tudo que você faz, se tudo que você deseja, se todos os seus planos, os seus objetivos, os seus sonhos são em benefício próprio. Não espere ser cheio do Espírito se você tiver um coração dividido, uma lealdade dividida. Não espere ser cheio do Espírito se você está servindo a dois senhores. Isso não acontecerá em sua vida. Isso não acontecerá em sua igreja. Isso não acontecerá em seu trabalho. O seu coração, sua vida, não será cheia do Espírito Santo, e o culto que você presta não será cheio do Espírito Santo se existir uma agenda oculta em seu coração. Se existir qualquer propósito de autoexaltação. Se você estiver servindo a outro Senhor que não a Jesus, porque o Espírito serve a Jesus, ele aponta para Jesus, ele glorifica a Jesus. A presença, o poder e as dádivas do Espírito sempre visam desenvolver em nós uma paixão consumidora e fiel por Jesus Cristo, que exalte o nome dele. Diante disso, não existe nada mais importante para mim e também para você do que buscar humildemente a Deus, clamando que Ele purifique, sonde e purifique o nosso coração de qualquer desejo, de qualquer intenção, de qualquer afeição que não estiverem dirigidos a Jesus Cristo. Jesus veio para batizar com o Espírito Santo. É isso que ele fez naquela época, no tempo do seu ministério terreno. É isso que ele está fazendo
agora, por meio do Evangelho, cada vez que o Evangelho é proclamado. Para fazer isso, ele foi o primeiro a ser revestido do Espírito na ocasião do seu próprio batismo. Tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus disse foi no poder do Espírito. E o Espírito, por sua vez, inaugurou o seu ministério descendo sobre Jesus e se mantendo ligado ao ministério dele, à vida dele. E em seguida, Pai e Filho concederam o Espírito Santo a todos aqueles que creem no nome de Jesus. E por estarmos em Cristo, nós somos chamados também a vivermos no poder do Espírito, a participarmos de uma comunidade que seja formada e dirigida pelo Espírito, a prestarmos cultos a Deus, cheios do Espírito, a proclamarmos o Evangelho para a salvação das pessoas no poder do Espírito. Se somos filhos de Deus, nós somos chamados para isso. E se nós somos filhos de Deus, nós desejaremos, nós ansiaremos por uma vida no poder e sob a direção do Espírito Santo. E para que isso aconteça realmente, como eu disse no começo, precisamos entender, precisamos corrigir as nossas expectativas, precisamos conhecer como o Espírito Santo se manifesta e o que ele realiza em nós, à luz da Escritura. E o melhor ponto de partida foi o que nós fizemos hoje, refletirmos a respeito da ação do Espírito na vida de Jesus, como ele agiu na vida de Jesus. E com base nisso, eu afirmo com total convicção a você que o Espírito Santo, primeiro, é o que regenera e só atuará revestindo pessoas que foram regeneradas. Só quem confessou os seus pecados, creu no Evangelho, colocou a sua fé em Cristo, o recebeu como Salvador e Senhor da sua vida, nasceu de novo. O poder do Espírito Santo estará disponível a todo crente que estiver predisposto a viver em obediência e santidade na presença de Deus. E o poder do Espírito sempre, sem exceção, sempre aponta para Jesus. Sempre tem como propósito exaltar a Jesus. Se você nasceu de novo pelo poder do Espírito, se o Espírito está dirigindo as suas ações, a sua vida, sempre no sentido de crescer, de aperfeiçoar você na obediência, se o Espírito Santo está revelando, te levando ao arrependimento e eliminando as agendas ocultas do seu coração, as lealdades divididas, e direcionando a sua afeição, o seu amor exclusivamente para Jesus e para Jesus somente, então você pode esperar que coisas grandiosas, maravilhosas aconteçam na sua vida. Coisas grandiosas estão por vir sobre a sua vida, para a sua vida. Mas se até hoje não tem sido assim, pela graça de Deus, você pode buscar a Deus agora. Você pode colocar o seu coração diante do Senhor, para que, por meio da palavra, que é a espada do Espírito, Ele conceda um arrependimento sincero a você, uma disposição humilde para um compromisso com Cristo
para buscar ao Senhor em oração, para que você então seja capacitado pelo Espírito Santo a fazer deste momento, desse exato momento, o momento da virada, o momento da mudança da sua vida, uma vida que passará a ser dedicada a adorar e a servir no poder do Espírito Santo para a glória de Deus. É isso que eu desejo, é isso que eu espero para a sua vida, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos louvar a Deus. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Amém. Bondoso Deus, nós cremos no Teu poder salvador, nós cremos no Evangelho da Graça, na obra de Jesus Cristo em nosso favor. Nós cremos no poder do Espírito Santo para regenerar, para encher, para guiar, para transformar. Nós cremos que o Senhor pode nos usar gente como nós, para realizar a Tua obra, no Teu poder. Por isso, Senhor, nós queremos dizer agora que nós não só cremos, mas nós desejamos. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua graça, mais do Teu poder. Queremos uma vida mais vibrante na Tua presença, uma vida testemunhal,
uma vida intencional de serviço, de obediência, uma vida de cumprimento do chamado que o Senhor nos fez. Aquele primeiro chamado que diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. E o segundo chamado de anunciar o Evangelho a toda criatura. Olha para nós, Senhor, olha para nós com graça, com misericórdia, e faz, Senhor, com que este pequeno rebanho seja instrumento Teu para realizar a Tua obra, para experimentar coisas grandiosas e para fazer em Teu nome coisas grandiosas também. Senhor Deus, existem muitos obstáculos no caminho, existem muitas demandas da vida que tentam nos distrair. Ajuda-nos a olhar tudo isso como não mais obstáculos, mas oportunidades. Oportunidades de Te servir, oportunidades de Te adorar, oportunidades de sermos confrontados com nossos pecados e nos arrependermos e nos convertermos e vivermos em obediência a Ti. Usa-nos, Senhor, vem sobre nós, infunde vida, alegria e poder espiritual na vida de cada um dos meus irmãos. E aqueles que estão aqui entre nós, que não experimentaram, que não tiveram essa experiência do novo nascimento, de ter seus olhos abertos, seu coração transformado, e um novo e vivo caminho aberto diante deles. Visita-os agora com o Teu poder e que o Teu amor seja para eles tão sedutor como foi um dia para nós, e possamos chamá-los de irmãos, e possamos caminhar juntos, servirmos juntos ao Senhor e vivermos na comunhão de amor. Que Cristo seja visto e exaltado em nossa vida, que o Espírito Santo em nós nos conduza a crescer no conhecimento, na intimidade, no amor por Jesus Cristo e a servi-lo a cada momento, a cada tempo. Seja isso tudo para a glória do Teu santo nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, que amor grandioso, e a comunhão e o poder espiritual que o Espírito Santo nos dá, seja sobre você, seja sobre todos nós, de hoje em diante. Amém. Deus abençoe você, vá em paz. Tenha uma ótima semana.